Amém. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Jesus para sempre. Mandar aqui a saudação para os irmãos que estão acompanhando. Não estão presentes hoje, mas estão acompanhando aí pelo Facebook. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudarmos juntos segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Inclusive, eu fiz essa leitura no domingo, mas hoje nós iremos mastigar um pouco mais ela. Se tiver alguma concordância aí, os irmãos vai procurando aí. Quero mandar aqui a graça e a paz do Senhor para nossos irmãos que estão ligados em Fortaleza, Ceará, nossos amados irmãos que estão acompanhando no Rio Grande do Sul, também a amada Igreja de Cristo que se reúne em São Paulo. Mandar também uma saudação especial para os irmãos que se reúnem aí no Rio de Janeiro, os irmãos que também se reúnem como igreja em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, nossos irmãos pernambucanos. Que a graça de Deus seja soberana sobre a vida de cada um de vocês. Nossos amados irmãos de Goiânia, vamos todos nessa noite estar juntos. Amém, irmão George Valente, manda saudações aí aos irmãos do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, obrigado pela atenção, pelo respeito. Estamos juntos como igreja espiritual. Os irmãos aí, os irmãos vai colocando a cidade onde os irmãos estão nesse momento. Amém, irmão Jorge. Lembrando a todos que façam o compartilhamento dessa transmissão ao vivo, onde se prega o genuíno Evangelho da graça de Deus. Assim é, meu querido irmão, assim seja sempre. Que das nossas bocas. Está vendo igual agora? Acho que te digo que deve ter. Tobinha está ligando. Quero mandar aqui saudação para minha mãe, está aí, irmão Genils, acompanhando ao vivo essa transmissão. Quero pedir desculpa aos irmãos pela transmissão de domingo, que a imagem não estava boa, a internet não estava legal, então a imagem ficou um pouco embaraçada. Mas, meus amados irmãos, Igreja de Cristo, igreja espiritual, porque disse Paulo que nós somos o templo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas, sem mais demora, os irmãos aí podem acompanhar. Está em Goiás, né, irmãos? Amém, irmão George, em Goiás aí. Tenho acompanhado em suas postagens, tenho acompanhado o seu trabalho, muito abençoado. Irmão Jorge Valente aí, direto de Goiás. Está no momento aí, né? Amém. E vários outros membros espalhados
isso aí, no mundo inteiro. Os irmãos estão nos acompanhando, os irmãos estão aqui reunidos. Pode acompanhar conosco essa leitura em 2 Coríntios, capítulo 5, verso a partir do 17. Nós vamos falar hoje o assunto o que é ser uma nova criatura. O que nós temos que fazer para demonstrarmos que somos uma nova criatura. Amém? Então é isso aí, os irmãos que nos acompanhem com as suas Bíblias. Quero mandar saudação para a irmã Gabriela, que está nos acompanhando direto de São Paulo aí, e toda a igreja de Deus, irmão Militão, que nos acompanha também. Que a graça de Deus seja contigo. Bom, aqui nesse primeiro versículo, que é o capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17, diz assim: o Evangelho de Cristo. Os irmãos estão ouvindo bem aí a gravação? Qualquer coisa, dê um toque aí para a gente melhorar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, disse o apóstolo Paulo. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ponto e vírgula, que continua o assunto. Isto é, 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Disse Paulo ainda no 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos meditar no versículo 17, onde Paulo, dizendo para a igreja de Coríntios o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Graça e paz para a irmã Elza aí que está acompanhando. Tem alguma concordância no 17? Pode ler. Tem aqui Romanos capítulo 8, verso 9 e 14, que fala assim: vocês, porém, não vivam como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. O 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Igreja de Cristo, que coisa linda. Como nós podemos entender que somos uma nova criatura? Primeiro, pelo que o irmão leu aqui, o irmão Torinho deu a entender que a nova criatura é espiritual, né? Lê de novo, por favor. Pode ler. Porém, vocês
natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos meditar um pouco nesse assunto de nova criatura, né? O que seria ser uma nova criatura? Paulo disse aí que quem tem o Espírito é uma nova criatura, ou é filho de Deus, né? Foi o que o pastor Paulo falou. Mas, meus amados irmãos, a nova criatura, ela não provém da carne, da natureza. A carne, ela sempre vai ser a criatura que veio do pó e vai voltar ao pó. Ou seja, como diz em Eclesiastes capítulo 12, 17. Então o que é que Paulo está se referindo, ser uma nova criatura? Será que é quando nós deixamos de fazer as coisas que é errado, entre aspas, ou que nós julgamos, né, por ser errado? Porque a religião, anos após ano, vem mostrando várias coisas que, se o homem a praticar, ela não nasceu de novo. Não é verdade, irmãos? Os irmãos que nos acompanham. Mas Paulo não está falando do corpo físico, porque o novo nascimento não se dá no exterior. O novo nascimento se dá no interior do homem. Então, como é que eu vou demonstrar? Como é que alguém vai ver que eu sou uma nova criatura? O sistema, anos após ano, vem falando que é a mudança do corpo físico. É isso? Eu até falei domingo a respeito disso. Então eles fazem um julgamento, um pré-julgamento. E eles dizem que para ser uma nova criatura é só depois do batismo, porque a velha morre e vai nas águas, né? Mas a nova criatura, ela foi gerada por Cristo, não é pelos seus atos. A nova criatura não nasce, ela não veio por nossa própria vontade. A nova criatura, ela veio por vontade de Deus, dele próprio, não veio de nós. Então não tem nada a ver com natureza humana, não tem nada a ver com a natureza humana do homem. Olha, observa aqui, aqueles fariseus de Mateus 23, eles se adornavam, se vestiam muito bem, né? Só que Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados. Não é verdade? Mas por quê? Porque eles tentavam demonstrar uma nova criatura pelos seus atos, pela sua maneira de ser, de andar, de se vestir, sua maneira de viver. Amém? Mas Jesus simplesmente olhou para ele e disse: vocês são como sepulcros caiados. Porque Jesus, ele não queria a transformação nem quer a transformação no exterior ou na carne. A transformação é no nosso interior, pelo Espírito. Amém? Tem mais uma concordância? Louvado seja o Senhor. Então, olha, o que Paulo diz? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, você já é uma nova criatura. Estando em Cristo, já prova que você é uma nova criatura. Mas a sua carne, ela não mudou, ela continua a mesma carne. Ela continua com os mesmos desejos, os mesmos conceitos, andando da mesma forma, porque quem está em Cristo que é a nova criatura. Amém? E a nossa carne, ela nunca vai estar em Cristo.
Amém, irmãos? A nossa natureza, ela não quer acordo com Cristo. E olha que ele habita em nós. Mas Paulo deixou bem claro, aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, né? Que ele diz que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito, por sua vez, ele milita contra a carne, né? Porque não há uma concordância entre o Espírito e a carne, a natureza humana. É tanto que Paulo, ele falou, quando ele citou a respeito da nossa natureza humana, o que ela produz, né? Ele deixou bem claro o que a carne produz. Isso, a carne do que congrega, a carne do que não congrega, tem as mesmas coisas, os mesmos desejos. Só que por nós, quando eu estou falando do Espírito, não da carne, por nós estarmos em Cristo, então nós vamos andar agora como uma nova criatura, não mais nos desejos carnais, fazendo os desejos da carne, embora ela esteja em nós, mas agora nós vamos andar segundo a nova criatura, que é espiritual. Por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Meus amados irmãos que nos acompanham, não é quem faz parte de um ministério A, religião B, congregação C, não. Quem está em Cristo, o irmão Fábio aí que nos acompanha, essa transmissão ele até botou aqui 2 Coríntios 5,17, que é o que estamos lendo, né? Irmão Fábio, muito bem, irmão Fábio. A carne não nasce de novo, muito bem, glória a Jesus, está entendendo perfeitamente. Quem nasce de novo é o homem interior. Perfeito, meu irmão. Irmão Fábio, bota aí a cidade que você está falando, para a gente entender e saber de onde o irmão está se comunicando como igreja. Então, irmãos, embora nós estejamos como aqui uma reunião como essa, né? Estejamos longe dos irmãos de outras cidades, outras capitais, outros estados, mas nós estamos nessa comunhão. O que prova é isso, no mesmo Espírito. Não é a carne que nasce de novo, porque a carne, o nascimento ela já teve. O que nasce de novo é o homem interior, né? Está entendendo, irmãos? Então, como eu falei, não basta você fazer parte de grupo A, igreja B, não. É estar em Cristo que você vai ser uma nova criatura. Boa noite, irmão Sandra Celso. Louvado seja o Senhor, graças e paz. Uma noite abençoada para você e sua família. Então, estar em Cristo é que é ser uma nova criatura. Amém, irmãos? Não é fazer parte de religiões. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Bom, e agora essa nova criatura, irmão, ela quando nasceu, ela nasce, o novo nascimento que Nicodemos não entendeu, né? Jesus disse: Nicodemos, é necessário que tu nasças de novo. Mas ele não entendia, só levava para o lado natural, carnal, terreno. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, Igreja de Cristo no Brasil inteiro, no mundo inteiro aí, nós já entendemos pelo Espírito Santo de Deus que essa é a nossa reunião. Está em comunhão, independente da distância que os irmãos estejam. Louvado seja o Senhor para sempre. Bom, o 18 diz: e tudo isso provém, aliás, 17 ainda, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Irmãos, preste atenção, que coisa linda. Que coisas velhas que se passaram? Ensinamentos, doutrinas, rudimentos, louvado
seja o Senhor. Não está se falando das coisas que a nossa natureza fazia, que ela continua com os mesmos desejos. Louvado seja o Senhor. Então, amados, não está se falando da carne. Na verdade, preste atenção, as coisas velhas já se passaram. Amém? Agora você ganhou uma nova consciência, ganhou um novo entendimento, foi ativada em você a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Você recebeu a mente de Cristo, e agora você entende que você não precisa fazer parte de nenhum sistema religioso para você estar em Cristo, nem muito menos para que você seja uma nova criatura. Meus amados irmãos, Igreja de Cristo, nós sabemos que a nova criatura, ela é Deus a quem faz. Por isso que ele disse, quem está em Cristo é uma nova criatura. E aí as coisas velhas se passaram, os rudimentos, ensinamentos, eclesiastia. Amém? Tudo se fez novo. Você recebeu agora um novo entendimento. Você entra no reino, você descansa. Amém? Louvado seja o Senhor. Tudo se fez novo na tua vida. Não está se falando do corpo físico. Aos irmãos que estão nos acompanhando, meu primo Hildo, né? Uma boa noite para você também, para toda a família, minha tia e todos meus familiares. Uma noite abençoada para todos. Então, amados irmãos, tudo se fez novo. Vou dar um exemplo para você. Antes nós entendíamos que havia condenação, embora nós lêssemos 1 Romanos capítulo 8, verso 1. Não é verdade, irmão? A gente lia, mas tudo achava que nos condenava. Qualquer coisa que o nosso corpo fizesse, nós achávamos que estávamos em pecado, porque nós vivíamos ainda debaixo de uma velha criatura, sendo regido pela velha criatura. Não tinha se feito nada novo na nossa vida. E por que hoje nós entendemos que nenhuma condenação há? Porque a nova criatura nasceu. Ela nasceu como Jesus tinha falado até para o próprio Nicodemos. Amém? Da água e do Espírito. Não é falando referindo-se a batismo nas águas de João. Da palavra e do Espírito que em nós habita, que é a própria palavra. Louvado seja o Senhor. Tudo se faz novo na sua vida, irmãos. Quero ler aqui o que a irmã colocou aqui. Coisa boa é entender, muito bem, que coisas velhas foram essas que passaram antes, e achávamos que eram coisas da carne. E hoje vemos que foi a antiga aliança, o antigo pacto. Muito bem, irmã Sandra Celso. Muito bem, minha irmã. Glória a Deus. Isso aí, amados irmãos, porque, muito bem, a antiga aliança, o antigo pacto, foi justamente o que eu citei agora, a respeito que nós não entendíamos Romanos 8:1, porque achávamos que tinha condenação. Não é verdade? Não só, a gente estava vivendo na nova aliança, mas praticando a velha aliança, vivendo debaixo da velha aliança, do antigo pacto. E por isso nós não nascíamos de novo. Cristo não era ativado em nós. Então agora que tudo se fez novo na nossa vida, tudo que se fez novo na nossa vida, irmãos, agora nós entendamos que somos predestinados por Deus, fomos predestinados por Deus, fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, como disse Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, né? Hoje nós entendemos isso, mas quando nós líamos com os olhos, com a vista emboltada, com o véu ainda, nós não entendíamos.
Nós entendíamos apenas que quando nós aceitamos a Jesus, foi que agora nasceu a nova criatura. Que agora nós éramos novas criaturas, aliás. Louvado seja o Senhor, tem a concordância? E que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Irmãos, preste uma coisa linda aí. Cortou aí, foi, gente? A natureza que ele está falando aí, ó, para ter uma natureza igual a de Deus, é isso que está escrito aí. A natureza de Deus é carnal? Não, ele é espírito, hoje habita em nós. Então, obviamente, irmão, a nova criatura não se dá no nosso exterior, né? A nova criatura se dá quando nós entendemos as coisas do ressuscitado, daquele que habita hoje em nós. Somos nova criaturas, amém, porque nascemos em Cristo, com o sacrifício já feito por isso, tudo é novo. Muito bem, glória a Jesus. Creio assim também. Ele disse que tem que ter o coração e a mente transformados. Pronto. Completamente E olha, irmãos, quando fala aí coração e mente, não está se falando do coração, amém? É entendimento. Se não tiver o entendimento transformado, vai sempre continuar a velha criatura, vivendo debaixo dos rudimentos da lei, achando que é pecador, achando que o diabo está perseguindo, né? Tendo que fazer sacrifícios, participar de campanhas, porque está debaixo ainda, está vivendo a velha criatura. Louvado seja o Senhor para sempre. A nova criatura é um novo entendimento. É quando você ganha um novo entendimento, você ganha a mente de Cristo, e aí você sabe que as coisas velhas se passaram. Antigo pacto, antiga aliança, Moisés, tudo se passou, e agora tudo se fez novo. Amém? Você entende que agora você não pertence mais a Jesus de Nazaré, você pertence ao outro, que Paulo falou em Romanos 7,4. Algum irmão lê aí bem rapidinho aí, quem tiver, Romanos 7,4, gente. Olha só, quem nasceu de novo vai entender o que a irmã vai ler. Quem não nasceu, o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. amém? Você pertence a quem agora? Ao ressuscitado. Então a nova criatura, ela vai entender. Quando eu li esse versículo, irmão, eu me alegrei muito. Eu me alegrei de verdade. Paulo fala em Colossenses que Deus sempre vai renovando a mente para que a gente fique parecido com Ele. Colossenses Exatamente. capítulo 3, verso 10, ele fala aqui, ó. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que se torne parecido com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém, irmão? Que maravilha. Lê de novo, irmão, aí, por favor. E se vestiram com uma nova natureza. Espera aí, irmão. Os que se vestiram com a nova natureza é os que são uma nova criatura. É os que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na vida dele. Leia bem para os irmãos acompanhem. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Aleluia. Para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Que maravilha, né? Quero mandar saudação aqui para a irmã Gorete, né, que está morando em Fortaleza agora. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja reinando sempre no seu lar, minha irmã. E dizer para todos vocês que nos acompanham que é muito importante que nós venhamos estar nessa comunhão, né? Os irmãos aí, várias cidades, São Paulo, Rio,
você vai semeando, para que mais vidas, igual a nós, que vocês e nós, que ganhamos já, vivemos já essa nova criatura, essa nova aliança, esse novo pacto, né? Esse novo testamento, porque nós estamos vivendo hoje o Novo Testamento, verdadeiramente. Amém, irmã do Rio de Janeiro, a irmã Sandra Celso aí, direto do Rio de Janeiro. Então é importante, irmãos, que nós estejamos nessa comunhão, né? Para que mais pessoas sejam libertas do sistema que tem sido implantado há gerações, há décadas, tem sido implantado pelo homem, o homem tirando proveito das pessoas. Mas nós, irmãos, mesmo que você queira, a nossa função como embaixadores de Cristo é levar a mensagem do reino de Deus, porque salvo elas já estão no Espírito, só que elas não sabem disso, assim como eu também não sabia. Só quando foi ativada em mim a nova criatura que eu passei a entender que eu já era um salvo em Cristo e não sabia, porque os meus tutores diziam que eu tinha que me libertar, tinha que me santificar. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Foi assim que eu aprendi, até Cristo ter misericórdia de mim, assim como teve dessa igreja maravilhosa que aqui em Natal, Rio Grande do Norte, se reúne, que é a mesma igreja aí, ó, no Rio de Janeiro, com a irmã Sandra Celso, familiares, povo de Deus, a irmã Gorete Assis, Fortaleza, é a mesma igreja, irmão, porque nós temos o mesmo Espírito, nós vivemos agora e pertencemos único e exclusivamente àquele que habita em nós, aquele que mora em nós. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, que estou crucificado com Cristo, e agora não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Irmão, eu também digo a mesma coisa, estou crucificado com Cristo, hoje não mais vivo eu, porque essa barraca terrena ainda é a minha identidade aqui na terra, assim como cada um de vocês tem, o corpo de vocês é a própria identidade de vocês. Bom, mas vamos voltar aqui que a gente está já encerrando, irmão. Tem só um pouco de paciência aí. Tem mais alguma coisa assim, irmão? Pode ler. Pode ler. Deixa eu passar. Versículo 49. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Amém, irmão? Você, aleluia, olha que coisa linda, né? Deus comparou a coisa terrena com a espiritual. A nova criatura, ela não é parecida com o homem terreno. Amém? A nova criatura não é parecida com o homem terreno, mas sim com o homem celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, amados irmãos. Glória a Deus por isso. Então, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Na tua vida, tudo se fez novo já. Tudo se fez novo. Não estou falando para a carne, estou falando para o Espírito. Amém? Tudo se fez novo na tua vida quando você entendeu. Enquanto não entender, tudo continua velho. Aí você vive debaixo de condenação, da lei, de regras, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 2,16. Não deixe que ninguém mais crie leis para vocês sobre o que devem comer. Não é assim. E as pessoas deixam. Paulo diz: não deixe que ninguém crie, mas as pessoas criam as leis, as normas, as regras, e as pessoas ficam debaixo, achando bom. Não é verdade isso aí, irmãos? Ficam achando bom viver debaixo de regras. Saíram, como diz elas, da escravidão do mundo e viraram escrava do homem. É? Verdade isso aí? Louvado seja o Senhor. Aqui em Romanos capítulo 12,
versículo 2, fala assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bem, perfeito e agradável a Ele. Amém, irmãos? Você viver. O que as pessoas do mundo hoje vivem? Debaixo de escravidão, debaixo de regras, de lei, de normas. Não está falando das coisas que a nossa carne comete, das nossas falhas como homem natural. Amém? Está falando da sua conduta quando se refere às coisas de Deus. Você viver ainda debaixo de normas, né? De clero, como diz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bom, e o 18, nós estamos já encerrando. Vamos ler aqui o 18 para nós encerrarmos essa noite. E tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos só meditar nesse versículo? Olha, irmãos, preste atenção, a nova criatura não depende de você. Se alguém disser, irmão, você está usando bermuda, você tem que usar calça, porque para você ser uma nova criatura, irmão. Você aceitou Jesus, então você não pode andar mais de bermuda. A religião ensina assim, né? A gente viveu também debaixo dessas coisas. Então, mas preste atenção que Paulo diz: se tudo provém de você, a mudança, o novo nascimento se dá pelo que você faz? Não. Tudo provém de Deus. Olha que coisa linda. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Aleluias. Irmãos, você, eu, o mundo foi reconciliado com Cristo na cruz. É assim ou não? Foi reconciliado na cruz. João 19:30, não está consumado. Lá Jesus estava reconciliando os que eram antes, os que estavam naquele dia e os que ainda haviam de vir. Ficaram todos reconciliados. Agora me pergunto, e pergunto os irmãos aí no Facebook: essa reconciliação dependeu de nós? Foi nós que pedimos para ser reconciliado? Nós nem existíamos fisicamente, éramos espíritos eleitos ainda. Não estávamos nesse corpo terreno. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Nós fomos, Deus, Ele resolveu nos reconciliar. E essa reconciliação, amado irmão, não depende dos seus atos. Essa reconciliação não depende dos teus esforços, daquilo que você faz para ser aceito por Deus. Não deixe que ninguém põe na tua cabeça isso, porque é só o que as pessoas põem. Você tem que mudar isso. Ele joga a culpa nas pessoas. Você está assim porque você está fazendo a coisa errada, você está andando assim, você não mudou, não muda. Porque o que o sistema quer é uma mudança exterior do corpo físico. Se o homem estiver bem alinhado, ele pode ir na casa dele brigar, pode no meio da rua fazer coisas terríveis, mas basta ele estar na congregação dele bem alinhado, ele é bem aceito. Louvado seja o Senhor. Vou ler aqui o que a irmã postou. Já estamos reconciliados e temos que pregar essa palavra, a palavra da cruz, aleluia, que nos foi feito depois da cruz. Muito bem, essa é a palavra da reconciliação. Muito bem, meu irmão, glória a Jesus. Então você põe na tua cabeça que não é porque eu quero que seja assim. Lê Efésios capítulo 2, verso 8, e você
você vai ver, irmão, que não depende do que você faz para que você seja salvo ou reconciliado com Deus, porque Ele já havia nos reconciliado antes que nós existíssemos. Você já nasceu reconciliado. Pode estar sendo difícil você aceitar isso, mas eu sinto muito. Amém? Eu sinto muito. E você não está entendendo que você já nasceu reconciliado. Um sistema que desde o princípio vem ensinando errado, usando o medo para que você procure viver debaixo das suas regras, né? Suas condutas, você não se desvie. Amém, irmãos? Tem uma conta 18 aí? Pode ler. Efésios capítulo 2, verso 3, 4, 5 fala assim: de fato todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos distantes, destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Meu irmão, você ganhou vida quando você foi reconciliado com Cristo. Exatamente, a mudança é de dentro para fora, não no nosso homem, aliás, é no nosso homem interior. Amém, irmã Sandra? Irmã Sandra Celso. Então, amados irmãos, nós vamos parar, porque esse assunto da reconciliação, louvado seja o Senhor, nós já entendemos que a nova criatura, ela foi gerada por Cristo, amém? Por Deus. E essa nova criatura que Deus fez, louvado seja o nome do Senhor, ela não dependeu de nós. Deus, Ele mesmo, escolheu para que nós fôssemos uma nova criatura. Não dependeu do nosso sacrifício, não depende de nós andarmos muito alinhados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa nova criatura, ela já está em nós. Nós já somos espiritualmente uma nova criatura. Lá desde a cruz nós somos essa nova criatura. Só que nós não sabíamos, né, irmãos? Era assim? Os irmãos que nos acompanham aí, pode falar. O apóstolo Paulo, ele falava para o povo e não se cansava de falar a mesma coisa, para ver se eles entendiam o que ele queria falar. Ele falou isso aos Efésios e está falando aqui aos Colossos. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigo dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de Cristo na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seu amigo, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Deus é quem fez. Deus é quem fez. Deus, sempre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, só passando aqui bem rapidinho para a gente encerrar. A nova criatura, Paulo falou no versículo 18, tanto que ele falou, e as coisas velhas se passaram, os rudimentos, a lei, todas as coisas se passaram na mente do que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não passou ainda, continua na velha aliança, com o véu no rosto, lendo as escrituras sagradas, mas com os olhos voltados, vendados, não consegue enxergar de fato. Mas, irmãos, eu confesso para vocês que também, tempos atrás, nós aqui andávamos assim também. Líamos, mas não tínhamos essa visão espiritual que temos hoje. Amém? Hoje nós entendemos pelo Espírito, porque nascemos, a nova criatura foi gerada verdadeiramente em nós. Nós recebemos a mente de Cristo. Amém, irmão? Então ele diz, olha, eis que tudo se fez novo.
provém a nova criatura. Entendeu? Olha o que ele disse. E tudo isso provém de Deus. Você só é uma nova criatura porque Deus fez você uma nova criatura. Não foi um dito pastor, um presbítero, um padre, um papa, não. Deus que te fez uma nova criatura. Basta só entender, irmãos. Os que estão assistindo e ainda não compreenderam que você já é uma nova criatura, espiritualmente, não tem nada a ver com carne isso aí. Nada a ver com carne. Carne e sangue não herdará o reino. Então você não vai entrar no reino de Deus que é aqui. Você tem que reinar em vida e você não entra no reino para se cumprir o que Jesus de Nazaré disse. Que os fariseus, mestres da lei, hipócritas, nem entravam e fechavam a porta para os que queriam entrar. E o que é hoje? O que eles fazem? Eles não deixam você entrar no reino, no descanso, porque eles dizem que você é culpado. Você tem que carregar uma culpa, e essa culpa sempre você vai carregar, ele vai carregar com você, e você não vai descansar. Eles mesmos nem com o dedo tocam. Então é isso, amados irmãos. Você é um eleito de Deus. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus te predestinou para a vida eterna. Não tem quem tire isso aí de você. Não tem quem tire. Nem a tua própria natureza. Agora, uma coisa que acontece: você não descansa, você não entra no reino. Você não entra no reino justamente por quê? Porque quem te ensina, ou quem te ensinou, faz o quê? Fecha a porta, ele não entra, porque tem que ficar oferecendo sacrifício o tempo todo, né? Não descansa ele, nem deixa você descansar. Simplesmente isso. Amém? Que Jesus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Procure entrar no descanso, no repouso. Procure descansar em Cristo. Você já é eleito, você já é predestinado, escolhido, santo, irrepreensível, como disse aqui o irmão que leu agora. Amém? Quero fazer os agradecimentos, quero agradecer a Deus e quero dizer para os irmãos que nos acompanham aí até agora, a paciência que está acompanhando. Jesus abençoe grandemente. Fiquei muito feliz pela participação de todos vocês, a irmã Celso, aí direto do Rio de Janeiro, o irmão Jorge Valente, direto de Goiás, todos os irmãos, a irmã Gabriela, direto de São Paulo, irmã Maria, direto de Guará, não pôde estar aqui hoje presente. Então, vocês são a nossa família espiritual, vocês são o povo eleito, assim como nós aqui também, Natal, Rio Grande do Norte. Então nós somos uma grande família que Deus constituiu para vivermos no reino dele. Amém? Como disse Paulo, a igreja de Roma, no capítulo 5, verso 17. Quero mandar um abraço e a graça e a paz para o irmão Paulo, irmão César, que está acompanhando sua casa. Para o irmão Fernando aí, esposo da irmã Gabriela, todos os irmãos aí de São Paulo, daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, os irmãos de Fortaleza, todos os irmãos, irmã Gorete, todos os irmãos aí, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. E até nós iremos nos reunir sábado como igreja, numa cidade aqui por nome de Redenção. E nós iremos fazer a transmissão ao vivo. Lá vamos fazer um grande louvor no meio da rua. Vamos estar ali divulgando o reino de Deus, porque a vida eterna todos eleitos, escolhidos, já têm, mas o descanso poucos têm. O reino de Deus são poucos realmente os que entram, porque não conseguem devido falsos ensinos que tem por aí. Irmã Elza, todos os irmãos aí, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Até sábado e domingo também. Em nome de Jesus.